Vamos para Apocalipse 21. Algo que tem uma galera pregoando que tem 5 terras e 4 terras e etc e tal. Gente, é apenas uma terra, tá? Existem os multiversos, os céus de Deus, etc. Mas quando a Escritura está falando sobre terra, ela fala apenas sobre 2. Uma que é a antiga terra, o antigo Éden de Satanás, que é este mundo que nós estamos aqui atualmente, e um que é chamado de novo céu e nova terra. Acabou. Acabou. Isso é Escritura. Os livros apócrifos, não há um apócrifo que fala um monte de terra, alguma coisa. Quem está falando isso está inventando. Está inventando, literalmente. É errado. Está incorreto. E o que é incorreto, o que na verdade é mentira. Está mentindo. Tem um peso. Deus vai cobrar da pessoa que está falando isso. E diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Volto a repetir, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Eu já fiz várias leituras, quando era no Metafisicamente, sobre, por exemplo, o livro de Enoque. Ele deixa muito claro que o chamado Éden, o local onde a Nova Jerusalém desce, é o local preparado, onde Jesus ele falou, vou preparar moradas para vocês. Vocês veem Jesus preparando morada em algum lugar que a gente estava vendo aqui? Não, né? Mas ele falou, vou preparar moradas, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, a questão do multiverso dele, e esse lugar é o chamado terceiro céu, onde Paulo ele fala que ele vai ao terceiro céu. O livro de Enoque, ele deixa muito claro, os livros de Enoque, as literaturas enoquianas deixam claro que o terceiro céu é o chamado Éden, onde Adão e Eva foram expulsos. Volto a repetir, expulsos. Se eles foram expulsos, se a gente está aqui, a gente não foi expulso. Isso já é uma contradição bíblica, né? Então, foram expulsos, então não é nesse lugar que os salvos vão ficar, é ali que a Nova Jerusalém desce, numa nova terra e novos céus, que é para onde os salvos vão, onde eles são levados, atraídos por Jesus. Compreendem como a mensagem é muito clara sobre isso? Não há como refutar isso, não há como entender de outra maneira, a não ser que a Bíblia fosse completamente contraditória, para querer encaixar essas ideias milenistas. A ideia aqui é uma teologia contemporânea, que foi colocada onde já tinha alguns rumores antigos lá daqueles justamente que não aceitaram Jesus, tá? Não aceitaram Jesus porque queriam um reino físico, uma Jerusalém física, e um Messias batalhando por um tipo de etnia, por um tipo de povo específico, e não pelo humano, pelo ser humano, pelos filhos de Adão, pela Israel, a Israel espiritual, a Israel quântica, metafísica, tá? E aí diz, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu compreendo, pessoal, que nós teremos noção das coisas que ocorreram aqui nesse mundo, mas exatamente como hoje nós não temos lembrança daquilo que ocorreu na pré-existência, nós não teremos lembrança das coisas que ocorreram aqui. Apenas estaremos cientes, exatamente como hoje Deus tem revelado para nós que fizemos parte de algo lá na pré-existência, estaremos cientes que participamos disso aqui. Mas não teremos a lembrança concreta das coisas aqui, porque, do contrário, ficaríamos sofrendo e tristes. Até porque o nível de justiça, de mente, será aberto e nós compreenderemos as coisas. Então nós não ficaremos lamentando por coisas passadas, não haverá nem dor, clamor, nem pranto, nem morte, não haverá nada disso, tá? E lágrimas, de choro e tristeza, porque o meu pai, meu parente, etc., não está aqui e tal, não haverá isso. Até porque, como eu disse, o nível de consciência será diferente. E aí diz, o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso aqui é Cabala, viu? Aí você fala, por que Cabala, Samuel? Porque lá no Bereshit, isso aqui era conhecido, por isso que Jesus ele sempre se identificava assim, dessa forma de o Alfa e o Ômega. A Cabala é apenas um conhecimento hebraico de como se interpretar os textos. No Gênesis 1, Bereshit, Bará, Elohim, né? Existe um Et, é o Aleph Tav, é um Aleph Tav, tá? Que está ali no meio do verso de Bereshit, onde, em hebraico, existem 7 hastes, como se fosse um candelabro, ali no primeiro versículo da Bíblia, né? E o Et, esse Aleph Tav está bem no meio, onde é Cristo, onde ele veio no ano 4000, é muito lindo, como a Bíblia e a sua revelação, a forma de interpretar através daquilo que nós chamamos de Cabala, é a forma correta e perfeita e linda.
Por isso que a elite pegou para ela esses conhecimentos, né? E deixa a gente ignorante e acaba demonizando como se entende a Bíblia. Por isso que ela fala de calcular, de números, de gemátria, etc. Então, quando Jesus ele fala, eu sou o alfa e o ômega, que aqui está em grego, ele está falando, eu sou o Aleph Tav, eu sou aquele que estava lá no princípio, lá no Gênesis 1. Sempre estive ali. Por causa enquanto estava tudo bem, eu estava ali. E aí depois tem o verso 1, 2, né? Onde tem o caos, onde é a guerra dos anjos. E aí o verso 1, 3, a luz. Essa luz é Jesus, onde ele ressuscita, ele... Então o nosso mundo começa a surgir a partir daí. Mas ele diz, eu já estava lá. Por isso que ele diz, eu vi Satanás caindo do céu. E existe um grupo de pessoas que incrivelmente defende que Cristo não é pré-existente. Eu até compreendo a dificuldade de entender que nós somos. Porque ela fala, eu não tenho lembrança. Ok, vamos dar uma desculpa. Ela não lê muito bem a Bíblia, então ela pode ter essa desculpa. Mas de Jesus é complicado. Tem gente que defende isso, né? E se diz cristão. E aí diz, o princípio e o fim, ou seja, o Bereshit, né, e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e aos todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em algumas traduções eles colocam, inclusive, aos cães. Por que cães, pessoal? Vou falar aqui, espero que a plataforma não compreenda que eu estou falando sobre o texto bíblico e eles não me bloqueiem por isso. É a questão dos homens quando se deitam contra o homem. Tá? Cães. Por quê? Ficam na posição de cão, de um cão. Tá? A escritura, esse era o entendimento hebraico. Quando ela fala de cães, eu vi muitas pessoas perguntando, Samuel, o que seriam os cães? É o cãozinho? Não é o cãozinho. Não tem nada a ver. Mas está falando sobre isso, tá? E aí diz, sua parte será no lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Por que segunda morte? A gente tem essa primeira morte nesse mundo físico aqui, mas a segunda morte é a morte dos anjos. O anjo morre. Se ninguém mata o anjo, ele vive eternamente. Tá? O espírito é eterno. Só que o espírito pode morrer. E a segunda morte é a prova disso. O espírito é consumido por um tipo de fogo e enxofre que existe. Um tipo de energia. Fogo, por isso que a escritura fala de fogo consumidor de Deus, onde ele consome o ser. Ele vai sofrer e vai ser consumido. Satanás e todos esses seres serão consumidos. Em dado momento, por isso que a escritura diz, eles serão cobrados por um tempo ali eterno? Sim, porque a eternidade no hebraico tem um sentido de tempo muito comprido, muito longo. Só que não significa que não tem fim. Por isso que a escritura não está em contradição e ela diz também que em dado momento esses seres deixarão de existir. Tá? E alguns me perguntam, Samuel, deixarão de existir ou sofrerão eternamente? Ambas coisas. Tem que ler a Bíblia, tem que ter boa tradução, tem que compreender os textos para que eles se harmonizem. A Bíblia não entra em contradição. Quando você pensa que a Bíblia está em contradição, é porque falta alguma chave de entendimento específica que você tem que buscar para você compreender que os textos estão em harmonia. Tá? E aí diz, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome... anjos ligados aos discípulos, porque somos anjos, tá? E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Né? Ou seja, tá ligado aos discípulos, às 12 tribos, anjos, somos anjos, gente. Sempre esteve aqui, claro, na Bíblia. Principalmente o livro de Apocalipse, né, mostrou muito isso. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas e do lado do poente 3 portas. Eu já fiz a codificação numa live no início aqui do Multiverso da Bíblia, já fazem uns 2 meses já, e eu falei sobre as pedras, tá? Quais são essas pedras, qual é a ordem das tribos, ligado a esse verso, tá? Tem todo um estudo profundo sobre isso. Depois vocês acessem o próprio canal ali, as lives anteriores sobre isso. E aí diz, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
tá? Ou seja, anjos, né? São seres celestiais, mas que tiveram um tipo de honra ali, ligado, por isso que eles foram os discípulos de Jesus. E aí diz, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e o seu muro. Lembrando que cidade sempre alude a corpo, tá? A medidas, a um tipo de padrão que Deus ele possui. E aí diz, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, ou seja, é um cubo, tá? Então é possível que a Babilônia antiga, ela foi não aquela já que Deus fala que ela é arremessada, né? E ela tinha forma de pedra de moinho, ou seja, uma forma circular, né? Mas a Babilônia antiga, que Satanás ele reinava, etc., era como um cubo, provavelmente. Por quê? Você percebe que eles adoram a uma espécie de figura como um cubo, tá? O cubo de Saturno, o Tesseract, né, que é mostrado em filmes, etc., porque alude à Nova Jerusalém ou simplesmente a uma Babilônia caída, a uma Jerusalém que se corrompeu e era em formato de cubo. Então Satanás ele quer voltar no tempo. Percebam que a figura de Tesseract nos filmes, ela sempre está ligada à questão de tempo. O cubo de Saturno. Se você pega uma figura de cubo e abre ela tem forma de cruz, tá? Você pode abrir, ela tem forma de cruz. E isso sempre foi conhecido. Então, quando ele fala essas entidades malignas, ou essas culturas antigas, pagãs, que adoravam cubos, como, por exemplo, os próprios muçulmanos, eles ficam ali, né, ao redor da Kaaba, e ficam girando ali, né, fazendo todo um movimento magnético. Por que eles fazem isso? Porque eles inconscientemente estão adorando ou relembrando de algo celestial, alguma coisa ligada a uma Babilônia, a uma Jerusalém caída que virou Babilônia. Então, os povos sempre aludem a isso. E vale lembrar o seguinte, tanto pirâmides, como hexagramas, como estrelas, como pentagrama, como tudo. Na verdade, eu não fico usando certos tipos de símbolos por eles estarem completamente ligados hoje à questão X ou Y. Mas saiba que todas as formas foram criadas pelo Eterno. Satanás ele não criou formas. Todas elas pertencem a Deus. E o mundo celestial, eu creio que haverão pirâmides, haverão muitas coisas que nós veremos que no mundo aqui foi corrompido e foi usado para outra coisa, tá? Então é importante vocês compreenderem isso. Dando continuidade aqui. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, sempre o número 12, tá ligado à questão de reino. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, um cubo mesmo, um quadrado, né? Um dado, como um dado. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Ou seja, a altura de um muro de 144 côvados, ligado à mesma altura de um anjo. Num material antigo, eu sempre coloquei, Adão, ele possuía a altura de 144 côvados, que dá em torno hoje, da nossa medida, mais de 60 metros, tá? Eu creio que tinha, inclusive, uma ligação com o próprio número da besta, 60 metros ou 66 metros,6, tá? Mais ou menos. Por que o número da besta? Porque é o número de um homem, tá? Então, porque o 144 côvados ele tem uma medida de mais de 60 metros, 66 aproximadamente. Então, eu creio que essa era exatamente a medida de Adão, porque a medida do homem, basicamente, da hierarquia menor de anjo, é dessa altura. Muito grande, né? Então, eu creio que Adão, em estado, quando ele foi colocado antes de pecar ali, na questão do fruto do conhecimento do bem e do mal e tal, Adão e Eva, eles possuem esse tipo de altura. Ele foi rebaixado, mas mesmo os homens antediluvianos, eles ainda eram maiores que os homens de hoje, que nós, por exemplo. Interessante que no próprio apócrifo de Bartolomeu, que eu mencionei a vocês em outro momento da live, né, sobre a prisão de Satanás e tal, é mencionado que as primícias, esses santos, eles são levantados. Inclusive esse verso também está provado em Mateus, onde diz que vários dos santos se levantaram quando Cristo morre. Tá? Por quê? Porque rapidamente, no mundo atemporal, Jesus desceu lá, só que o tempo de lá é diferente, no outro tempo. Então ele já desceu, roubou as chaves da vida e da morte, roubou não, tirou, né, de Satanás, mas tomou as chaves dele, e simplesmente esses santos se levantaram. Tá? As primícias começaram a já serem colhidas, né? Mas é dito que o espírito de Adão era muito grande, tanto que Bartolomeu ele pergunta, quem é aquele muito grande, muito alto, né? De uma grande hierarquia, inclusive, e é dito, aquele é Adão, né? Porque até o espírito de Adão é muito grande, por quê? Ele tinha essa altura, tá? Então é importante vocês compreenderem isso. E diz, a construção do seu muro era jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
Tá? No caso, essas traduções aqui estão ligadas a cristal, tá, pessoal? Eu peguei as traduções aqui de uma maneira bem simples, do qual várias pedras aqui estão equivocadas, tá? Mas, eu não diria várias, algumas, uma ou outra aqui, eu creio que umas 3 aqui estão equivocadas. Todas elas são baseadas em cristal, tá? Cristais de quartzo, silício. E aí diz, o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro caledônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E aqui está falando muito da natureza do corpo celestial que nós teremos também. Não é só a cidade. Nós teremos esse tipo de natureza dessas pedras. O livro de Enoque, pela própria Bíblia, nós compreendemos que o material do corpo dos anjos, de Adão e etc., sempre foi cristal. O mesmo material do firmamento. Não coincidentemente, culturas antigas, como por exemplo os persas, eles diziam que o material, tá, do firmamento era o material da pele dos, eles chamam de deuses, né, da pele dos deuses, onde eles tiveram uma guerra e o chão e o firmamento foi feito da pele deles, do material do corpo deles. Olha que interessante. Ou seja, aquilo que a Bíblia ela também já colocava, quando você faz um estudo muito mais profundo e não esse estudo, assim, eu diria, raso, né, que o sistema religioso coloca para você. E diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para elas sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então fica muito claro que lá é a glória. E haverá um tipo de reunião, por isso que eu li ali em Zacarias, todas as vezes, em tempos, de Shabat em Shabat, ou seja, ciclos de 7. Aquilo que eu já coloquei como numa outra live onde eu mostrei, por exemplo, aquele diagrama que se chama da Kabbalah, né, onde tem a árvore, onde fractais, né, de tempos em tempos, ciclos em ciclos, todos se reunirão em um ponto do multiverso de Deus e se reunirão com suas famílias, com suas hierarquias, numa troca de hierarquias, numa troca de poderes, num apresentar daquilo que você recebeu de Deus, do que você fez. Às pessoas serão dados governos, alguns serão levantados como sacerdotes, outros como reis, outros como patriarcas, outros como várias dessas hierarquias, tá? Homens e mulheres, e alguns serão levantados para famílias, outros terão celibato, etc, etc. Os que serão levantados como famílias, haverá ainda o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas ainda será para poucos, não para todos. E o que sempre vai manter todos vivos serão frutos da árvore da vida, tá?